foto ia ficar pálida, né? Como que provoca textura, gente? Então é você modificar o ângulo da câmera em relação ao objeto, tá? O ângulo é a tomada de posição que você toma em relação ao objeto, para baixo, para cima e dos lados, né? Explorar isso aqui, a perspectiva. Se vocês olharem lá na página da paróquia, vai ter muita foto lá de trás da igreja, onde você mostra a grandeza da igreja, né? Você mostra, o pessoal chama de nave, né? Que mostra aquela parte da igreja bem grande. Então isso você pode explorar também. Enquadramento dentro de enquadramento. Imagine que tem algum objeto na sua frente e às vezes você não quer tirar ele, você quer sair dele, mas às vezes se você usar ele para reenquadrar o outro objeto que está na frente, às vezes a foto fica mais bonita. Então a gente chama enquadramento ou também moldura, também é conhecido, né? Igual aqui, ó. As flores ali viraram uma moldura e você, com a moldura, você canaliza o olhar para o objeto lá, para o objeto principal, né? Reflexo também. A igreja ali, para quem for fotografar, ela dá muito reflexo, só que você tem que fazer com que o reflexo apareça. Se eu estou aqui, o reflexo não vai aparecer. Se a câmera está mais próximo do chão, mais próximo do local onde tem reflexo, então se eu aproximo a câmera mais perto, mais reflexo ele emite ali. Então ali, não sei se vocês já perceberam, mas dá muito reflexo. Para a gente lá que está filmando, pega porque a câmera está lá em cima. Mas quem está ali na frente, ó, vai fotografar e vai pegar o reflexo. Simetria, quando você tem os dois lados iguais, você começa a observar o espaço, o cenário, então você vê que o cenário também contribui para a fotografia, né? Então na simetria, se você coloca um objeto aqui nesse ponto, ó, assim, ó, o olhar ele já vai direto nesse objeto. Aí aqui é utilizado a diamante. Tá? Então o que as linhas elas falam para a gente aí? As linhas na horizontal traz paz, tranquilidade, estabilidade, reflexão e harmonia. Isso é para você utilizar, no caso dentro da igreja, se for fotografar, o que tem de linha dentro da igreja? O chão da igreja, o altar da igreja, os bancos, então tudo isso forma linha, então são linhas imaginárias. A gente tem que pensar nisso na hora do enquadramento. Então é só você movimentar o celular, movimentar a câmera para fazer uma foto que ela seja mais harmônica, né? Que fique mais você mostre realmente o que está acontecendo, mostre realmente o que está passando naquele momento. As linhas verticais elas vão demonstrar outras coisas, igual você falou, que mostra a questão quando a câmera está mais inferior, mais abaixo, né? Então é força, poder, imposição, ou um momento de glória também, se você quiser estar vendo uma pessoa que está muito emocionada ali, se você baixar um pouquinho mais a câmera, você vai exaltar aquele momento. As linhas diagonais também é quando você imagina uma linha, ela pode ser formada por qualquer coisa. Por pessoas, cabeças de pessoas, ombros de pessoas, mãos de pessoas, as pessoas com a Bíblia, né? Então a sequência de Bíblia, a sequência de velas, tudo isso você tem que pensar numa linha. Quando você faz uma foto, que aí você vai buscar um ângulo, que aí esse ângulo aqui, ó, é o ângulo de inclinação da câmera, tá? Então você pode fazer para a direita, para a esquerda, você vai criar um alinhamento onde você vai criar uma linha que ela vai cortar de um lado para o outro na fotografia. Isso no vídeo é menos usado, a questão da linha diagonal. Mas quando tem esses eventos de velocidade, se vocês observarem o Globo Esporte mesmo, eles vão inclinar um pouquinho a câmera para provocar ainda mais a velocidade, que você causa essa sensação de movimento na imagem. São as tomadas de Fórmula 1 que eles fazem meio inclinados, pega a pista na diagonal. Aí dá mais velocidade para os carros, mais velocidade. As linhas sinuosas são linhas que vão criar uma direção. Aqui, ó, qualquer coisa que você colocar nesse caminho, o cérebro ele vai conseguir identificar.
até no final. Aí é tipo, é uma caminhada mais lenta, sabe? O cérebro vai lendo tudo de novo. Outros fatores também que podem interferir, o equilíbrio, a simplicidade, a gente quebrar essas regras na hora. Esses são os ângulos que eu falei para vocês, para construir, que é os ângulos de cima para baixo, né? Chamados de plongé. E esses aí são os contra-plongé. E a profundidade de campo. A profundidade de campo, gente, não é todas as câmeras que têm a profundidade de campo, não. Por causa, isso vai entrar na questão óptica, tá? Deixa aqui, compadre. Tá bom. E aí, o que é isso? É a relação de desfoque que você tem dentro da fotografia. Então, essa relação de desfoque, ela vai trazer ênfase para um objeto que está em primeiro plano ou que está em segundo plano. Então você vai dar o foco no objeto e desfocar o resto. As câmeras profissionais, elas têm, é mais fácil de você fazer isso, porque elas têm esse zoom aqui, que é o zoom das lentes. Então você vai trabalhar com as lentes e a lente vai trabalhar esse campo visual. Então ela vai desfocar uma área e focar a outra. No celular, tem jeito de você fazer isso também. Imagina que vocês estão lá na missa, querem fotografar a missa, tem alguém que está levantando a vela lá, mas você queria pegar só a vela, focar na vela. Então é focar na vela. Como fazer isso? Você tem que ir com o celular, você tem que aproximar daquele primeiro plano da pessoa que está com a vela, toca na vela e aí depois você faz a foto. Por quê? Distante, essa lente aqui ela não consegue fazer isso, porque chama distância focal. Ela precisa de uma distância focal que esteja mais perto do primeiro objeto para desfocar a parte de trás. Está longe. Mas tem como você fazer. Depois vocês vão fazer o teste. Bem simples. Pega alguma coisa, coloca tipo aqui. Coloca isso aqui e faz o foco aqui e desfoca o Everson aí. Se fosse fotografar ele no segundo plano. Então esse objeto tem que estar mais próximo do celular. Pergunta, gente? Vai perguntando. Como que é o mapa cadarço? Vai lá. Meu filho acabou de quebrar, né? Mas. Oi? Conseguiu? A sua foto aqui de teste. Isso. Foi embaçado ao fundo, né? Isso. Aí a ênfase vai ser no primeiro plano. Então o primeiro plano ele vai estar mais evidente nesse momento. Então, com o celular também dá para aproximar das câmeras profissionais. Né? Outra coisa, não só para vídeo, mas para fotografia, esse aqui quebra um galho muito bom. Por quê? O que acontece com a câmera? Principalmente à noite, a câmera ela vai criar, a gente trabalha com, no termo técnico, velocidade. A velocidade da câmera vai ser muito lenta. Então, vocês já viram que às vezes à noite você clica, demora para a imagem estabilizar? Porque se você tivesse um suporte que tivesse ela mais estável, mais paradinha, você ia focar mais rápido. Então, na mão, a gente não consegue fazer essa focagem porque a gente treme. Então, até a câmera profissional a gente treme também. Então, por isso que a gente tem que aumentar a velocidade para compensar esse tremor da mão. E não só o tremor, mas o simples fato de você colocar o dedo na tela do celular já desfoca também. Tem uma dica que o pessoal fala, pode falar. Não, porque assim, o celular quando foca, por exemplo o meu, né, não sei os outros, quando eu foco ele fica bom, mas quando eu clico na câmera para tirar a foto, a imagem já sai totalmente diferente do que estava antes. O seu você não pode programar para na hora que você focar e tirar a foto? Tem isso também. Aqui, ó. Aqui ó, tá de um jeito a câmera. Clica na imagem. Se você fizer assim, acho que dá mais certo. Esse aqui já está demorando, tem que descobrir por que ele demora. Aí você vai aqui, ó. A qualidade da foto fica diferente. Entendeu? Tá mesmo.
Agora, a maneira mais fácil de você travar o celular é assim. Que aí você pode, porque se você faz assim, treme demais. Então você fazendo assim, 2 dedos aqui no meio, um aqui em cima, e você pode, se for selfie, só que é jeito de você pegar, né? Você pode fazer assim, fica melhor para tirar selfie, ou com outro dedo para você tirar para frente, você vai. Olha como estabiliza a imagem. Agora o jeito que eu uso para. Aqui é para filmar, viu, gente? Quem for filmar, assim fica melhor. Para bater selfie, utilizo um temporizador de 5 segundos, geralmente. Fica legal. Você bate aqui. Porque quando você fica assim, ó, olha como o braço fica mole aqui, ó. E quando você pega aqui, ó, como trava mais. Então, para filmar desse jeito aqui, você filma, a imagem vai ficar. Agora eu vejo também muita gente filmando com o celular assim, horizontal, na vertical, assim, é horrível na hora de passar. Na hora de passar, mas estabiliza mais a imagem. Mas o certo seria filmar assim, horizontal. Só que assim, ó, você treme. Então você tem que fazer assim. Eu falo em relação ao layout mesmo. Aí, gente, para filmar, a gente tem que ter um padrão para filmar. Então aqui pra gente, a gente prefere que filma na horizontal. Então, se for filmar, assim não fica muito legal. Porque todas as câmeras vão estar na horizontal e uma câmera vai filmar assim vai. Assim fica melhor. Vai filmar assim tem que confessar. Agora hoje em dia é tudo arte. Agora para fotografia, filmar na horizontal confessa. Pela vertical. O celular assim. Tu viu, Matheus? Quer filmar na vertical vai confessar. Aí falando sobre aquela questão de enquadramento, que é as questões das mensagens que você quer passar. Então, eu peguei essas imagens, eu tive que pegar lá no Google Drive, lá nas fotos, porque as minhas imagens estavam todas no computador do meu pau. E aí eu ia trazer aquelas imagens lá da Bastante Cristo, que aquelas imagens canuês, né? Mas eu consegui achar essas aqui. Então, sempre quando tem algum tipo de evento que a gente for fotografar, isso também vocês têm que ser multiplicadores, porque assim, a gente está discutindo essas ideias aqui para vocês pegarem e passar isso aqui para frente. E a gente vai precisar de mais gente ainda para trabalhar com a gente aqui, porque é muita coisa, né? Então, esse evento aqui, não sei qual, não lembro qual foi lá na... Seduziste-me, Senhor 4. Lá na chácara, né? Então tinha o banner lá no fundo. Então sempre vai ter alguma coisa no fundo para a gente poder fotografar. Ou é um banner, ou é uma imagem. Deixa eu te perguntar. Aí, por exemplo, nessa imagem tem 2 focos de luz lá no fundo. Isso é errado, porque isso aí às vezes, por exemplo, me incomoda. É lona. Essa luz aqui que brilha. Que brilha. Então, relaxa e tira a foto. Porque lona sempre vai dar esses brilhos. Na horizontal, na vertical, perdão. Então aqui estava. Essa foto está na horizontal, né? E essa aqui na vertical, também com o mesmo elemento lá atrás. Conhece, Matheus? Gente, o mais importante é o momento. Então, quem estiver fotografando, não vá, você vai estar fotografando, você é o fotógrafo oficial. Aí você está lá no momento, lá, e você pega e vai lá, perto, tira a foto e afasta. Não. Como vocês vão ser os fotógrafos oficiais, vocês procuram um posicionamento lá, na onde vai acontecer, e fica lá tirando foto. Então você vai tentar pegar os momentos, porque às vezes você não vai conseguir isso com uma foto só. Às vezes você tem que tirar mais de uma, 2, 3 fotos do mesmo, porque às vezes o padre passou a mão aqui e tampou o rosto dele. Não fica legal a foto, não vai servir para nada. Então tem que tirar mais de uma foto. Essa foto aqui, eu trouxe para mostrar para vocês que era a distribuição das Bíblias. Então, a Bíblia está em primeiro plano. E o que está em segundo plano? Volta. Olha a composição.
Então, para vocês pensarem, formas diferentes também de vocês contar a mesma história. Porque se fosse uma foto frontal, não ia dar muito ênfase para as Bíblias. Então aqui está, as Bíblias estão em primeiro plano, então alguma coisa que vai acontecer. Ou eles vão descobrir essas Bíblias, ou nós recebemos essas Bíblias. Então, a gente sempre procura evidenciar isso e procurar aproximar esses elementos mais importantes e fazer essas fotos mais diferentes. Nas câmeras, Cleuton, normalmente assim, tem um padrão de configuração para você conseguir dar foco assim nessa questão de primeiro plano. Eu já vi que umas tem uns desenhos lá, tem uma florzinha, tem uma montanha. Sim, olha, isso aí é muito, muito legal. A florzinha é macro. Para rosto, né? O melhor é para rosto. Então por que para rosto? Porque rosto, quando tem aquele símbolo de rosto, você, para a câmera, ela vai entender que ela vai focar o primeiro plano e vai desfocar um pouco o segundo plano. Ou da florzinha. Da florzinha. Da paisagem também. Na paisagem é o contrário. Tem uma montanha. Aquela da montanha não é para. Aquela da montanha vai focar tudo. É quando quer focar tudo. Isso. A florzinha também é quando você quer fazer essa. Que vocês podem usar aquele exemplo que eu falei da vela, né? Quer colocar a vela em primeiro plano e desfocar o resto. Então a florzinha chama macro, que macro é você tirar a foto mais perto. Então você tem que aproximar de um objeto, focar ele e enquadrar o resto e tirar foto. Isso é usado tanto em câmera profissional, câmera amadora e celular também, tem celular que tem. O meu celular mesmo não tem esses rostinhos, então mas ele tem um modo manual, então você consegue acessar o modo manual e aí fazer o foco manual. Então eu faço o foco e o seu você tem que olhar essa questão do foco que você falou aí, porque tem jeito de você configurar isso aí também. Estou procurando aqui. Mas cada câmera, gente, é fuçar. E cada câmera ela vai te oferecer alguma coisa. Aqui foto mais aberta, né? Mostrando quantidade. Por exemplo, seria a montanha, uma câmera. Isso, para sair tudo mais nítido. Uma da... Se cortar em linha aí, você tem quantos elementos? Aqui você viu que o altar, ele é uma das linhas, ele está para baixo. Aqui você coloca. Uma linha. Duas, tem 3 linhas. E aqui também forma uma linha. Sim. No tapete aqui. Então você pode utilizar isso. Mas a ideia é que pegue o momento. Lembre do momento primeiro e faça a foto. Se lembrar da expressão da linha, usa as linhas. Porque depois na edição também você pode dar igual se quiser cortar eles aqui, ó. Pode. É porque deu a impressão aí nessa foto que eles estão chamando a atenção ali no canto. Mas a questão do olhar. De certa forma. O olhar deles direciona para o altar, não direciona? Isso também é intencional. Então você pode utilizar isso. Mas uma coisa que eu quis mostrar para vocês nessa foto é porque sobre o altar, o padre gosta, não sei se ele falou para vocês, mas ele falou para mim que as fotos centralizadas do altar é melhor para ele. Ele gosta do altar centralizado. O altar mais centralizado. Aí, se a gente pegar a regra do diamante, o tapete da procissão faz um cone, faz um horizonte para o mundo. Leva para lá. Isso leva a atenção. Se centralizar a foto com o tapete também. Então você pode usar várias. A regra dos textos também, se você dividir aqui, tem um ponto mais próximo aqui do crucifixo. Sobre essa foto, se vocês verem que as pessoas estão tortas ali, tá vendo? O horizonte dela não tá certinho. Mas a ação do que o padre está fazendo, olha só como essa foto ela cria. Tá vendo? Isso é composição. Pode usar também a composição de diamante, porque se você criar um diamante aqui no meio, ele vem para cá também. Então, se você for preocupar com o fundo,
você não pega a ação, mas a ação aqui é o mais importante. E você tirou de cima para baixo para demonstrar a humildade. Humildade, exatamente. Se eu chegasse ali no mesmo nível dele, não ia ter informação nenhuma. E outra, o rosto do padre não está aparecendo. Mas nesse momento não é Não é necessário. Mas olha o olhar do lava-pé. Do apóstolo. Do apóstolo, né? Lava-pé, exposição da Eucaristia. E vocês estão observando que cada foto é tipo um tipo de enquadramento, mais perto, mais longe. E esse aqui bem mais próximo, ele no momento do beijo. Então é a sequência de fotos que vocês têm que tirar. Não é somente uma foto. Aí você já foi pro nível dele, né? Isso, exatamente. Essa foto, ela está um pouco escura, mas ela é uma foto da procissão, do ofertório. Então, não importa se essa foto ainda tem jeito de clarear ela. Mas o que eu escolhi ela foi por causa da questão do ângulo, pegando o primeiro plano mostrando a oferta bem de frente mesmo, e era o momento que elas estavam entrando. E depois parece que tem outra, que é quando elas estão passando já. Aquela questão do momento da comunhão, onde que não está centralizado, esse aqui não está centralizado a hóstia, mas a composição aqui, ó. Ela está na linha de interseção. Isso virou uma linha do horizonte, tá vendo? Aqui o espaço. A crucifixo também, uma linha vertical. O espaço acima, ele remete às questões celestiais. Então são coisas, gente, que a gente às vezes olha uma foto e não sabe, mas assim, na hora você tem que ter essa noção, pelo menos uma noção. Subentendido. Para ficar subentendido, porque a fé é uma coisa que. A foto do altar. Então, do altar, gente, quem for fotografar, puder estar mais próximo um pouco. Quando não tiver uma câmera que tem, a gente chama de tele, que é as lentes maiores, então pelo menos aproxime, fique ali na frente e faça uma foto. E o que a gente vai precisar na parte de fotografia, eu acho que de filmagem também. Daqui a uns dias a gente vai ter outras câmeras e vai precisar de outras pessoas para estar trabalhando com a gente. Então a gente vai precisar dessas pessoas para estar mais próximo, para pegar essas cenas que a outra câmera não está pegando. Esses momentos aqui, ó, tá vendo que o padre, a cabeça dele está cortada? Quando acontece um momento de doação que você fala assim, nossa, é a foto que não pode perder. Não importa, gente, se vai cortar a cabeça, se vai cortar a mão, se vai cortar a perna, mas o que importa é você pegar a ação. Se não tivesse essa vela aqui também, mas não tinha jeito, esse momento aí estava lotado de gente, não tem às vezes jeito de você movimentar. Mas a ação da criança, só o olhar da criança, isso é uma foto assim para mim que marca demais. Então assim, a fé não tem como você. Uma foto dessa mostra que essa criança tem uma fé imensa, às vezes mais do que um adulto. Dá reflexo. Dependendo se você conhecer o pai da criança, você zoa ele. Sobre enquadramento também. Esse é um momento que quem está lá fotografando, ele tem a opção de fazer várias fotos. Então você vai fazer várias fotos. Uma mais aberta, outra mais fechada. Mas olha o momento da ação. O momento da ação, mais importante da cena, ou da encenação, ou da celebração, esse momento às vezes você tem que cortar e aproximar mais para mostrar, para evidenciar aquilo. Então você só consegue evidenciar, trazer isso à tona com a imagem mais próxima. Aqui, ó, quem estava fotografando era eu e o tio. O Everton, você estava em cima do caminhão e eu estava embaixo. Então o Everton estava fazendo as imagens mais aéreas, né, mais de cima, e eu estava embaixo fazendo na rua. Você descansado do homem assim. Eu estava filmando, parece, transmitindo pelo celular. Pelo celular. Aí, ó. Não esqueci do caminhão, caminhão.
Então, nesse momento aqui, que foi a procissão de ramos, a gente vai mostrar várias cenas de diversos ângulos diferentes que foi feito com a mesma câmera. Então, assim, só mudou a questão de ângulo, postura, essa aqui mesmo, para mostrar a questão da proximidade das pessoas. Às vezes a gente fica focado no todo, né? Mostrando só muita gente. Às vezes tem um momento que você tem que mostrar as pessoas também, dar cara para as pessoas. Quem são essas pessoas, né? A fé dessas pessoas, que é a nossa fé também. E aí traz os elementos, olha aqui, relacionado com a paróquia também. Então, com o momento, né? Então era a revistinha ali da novena, né? É novena, né? Essa aí é da Semana Santa. E está escrito lá Santa Luzia. Então isso é muito importante, porque essas imagens, às vezes elas são publicadas nas dioceses. Então aqui, ó, já mostrando mais um volume maior de pessoas. Vocês lembram O infinito? O diagonal, movimento. Vendo o movimento? Então você às vezes tem que procurar isso também na imagem. Uma mais de frente, onde o elemento do crucifixo está em primeiro plano, e a vela também, as duas velas. São os elementos relacionados com a nossa fé, que não pode deixar de faltar também nas imagens. Mais fotos de volume de pessoas, algumas fotos mais próximas, né? E a foto do celebrante, no caso era o padrinho Vivaldo, e os ministros também. E aqui já na igreja, no salão, lá no fundo. Aqui, gente, eu mostro o volume, tem uma linha diagonal, tá vendo? E tem o celebrante num dos pontos, próximo daqueles pontos de interesse. E se vocês dividirem aqui naquela questão de linhas, tem as linhas lá. Duas partes aqui, ó, até na cabeça das pessoas, de telhado, e quase uma parte de pessoa. Uma foto mais centralizada, mostrando o altar e o celebrante também, e a luz da Santa. Gente, o que eu tinha para passar para vocês, assim, era mais contribuição mesmo dessas questões. Eu vou passar os vídeos rapidinho aqui para a gente encerrar. Mas a gente mudar essa forma da imagem, a gente mostrar uma imagem da nossa fé de forma criativa e diferente, para a gente não ficar com vergonha quando a gente vai fotografar, mesmo com o celular, mas é a atitude do fotógrafo que vai mudar a fotografia. Então, se o fotógrafo está lá atrás, lá, só com medo de fotografar, não, gente. A fé da gente não pode ficar com a fé escondida, não. Então, a gente tem que mostrar isso. Então, mesmo quem fez o celular ou com a câmera profissional na mão, tem que ir lá atrás da foto, tem que ir lá na frente, tem que fotografar. Mas isso tudo com muita cautela, né? Então, a gente não vai sair andando, pulando, tem que passar das pessoas. Tem que passar, a gente tem que respeitar. A gente sabe disso, que todo mundo que está aqui vai respeitar esse momento. Então, assim, tem momento mesmo, eu particularmente, eu não gosto muito de fotografar as pessoas na hora da comunhão, porque eu acho que é um momento muito íntimo da pessoa. Só que o padre já pediu para fazer algumas fotos das pessoas comungando também, porque é uma forma de mostrar também a nossa fé. Mas eu particularmente, eu não gostaria de ser fotografado. No meu Instagram tem um. Mas assim, cada um tem uma forma de pensar sobre isso, né? Então é um direito de cada um. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Já aconteceu aqui dentro da igreja, eu apontar a câmera para a pessoa e a pessoa fazer uma cara. Já não tem foto. Você perdeu a foto. Eu nunca foto. Queima. Você perdeu a foto. Porque é tudo uma questão de sensibilidade. Você vai ver se a pessoa também está aberta. Às vezes a pessoa não quer tirar foto dela, é o direito dela também. Que a gente fere aí as questões relacionadas com a imagem. A imagem das pessoas é muito importante também. A gente não pode denegrir
nenhuma imagem. Então as pessoas com boca aberta, às vezes fazendo algum gesto que não está adequado, então comendo. Então essas fotos são interessantes. Eu vou passar alguns vídeos para vocês, que é 2 aqui, de composição. Deixa eu ver isso aqui, 5 minutinhos. Quanto tempo que eu tenho? Você tem 10 minutos ainda. 10, 15, 20. São 3 minutos e 5 Já tem 20 já. Nós vamos ver o vídeo. Composição. Para Cartier e Bresson, a composição deve ser uma de nossas preocupações constantes, até nos encontrarmos prestes a tirar uma fotografia. E então, devemos ceder lugar à sensibilidade. Com as novas câmeras digitais, temos o costume de apenas apontar e tirar a foto. E isso qualquer um faz. Um bom fotógrafo é aquele que analisa o ambiente, vê a iluminação, o fundo e principalmente a composição. Ele também precisa ter um olhar criativo e saber criar boas composições, pois é através da disposição e direção dos objetos em uma cena que transmitem ideias. Entende-se como objeto tudo que está na fotografia, tanto pessoas como carros, prédios, animais, árvores e qualquer outro elemento. E às vezes é impossível dirigi-los. Por isso, cabe ao fotógrafo se posicionar melhor, mover a câmera um pouco para o lado, deitar no chão ou subir em uma escada. Tudo para conseguir um ângulo melhor. E quando for possível dirigir, não tenha medo. Peça para a pessoa fingir, atuar e faça o que for preciso para a fotografia transmitir o sentimento que você deseja passar.